Bem-vindo a todos novamente para a continuidade do nosso curso 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos ver a aula 2 em sequência aos exercícios que nós iniciamos na aula inaugural. Sou o professor Nelson Fujita e espero que vocês todos tenham um bom proveito desse curso. Bom, o que nós temos que lembrar e reafirmar é que é fundamental que na resolução do exercício nós interpretemos na leitura do enunciado o que se quer e o que se tem. E essa técnica é importante a ser feita, porque no que se quer a pergunta é quando interpretamos o enunciado e encontramos o que é pedido para se resolver o mesmo. O que se tem? A pergunta que deve ser feita para encontrarmos o que é dado para resolver esse exercício, né? É fundamental essa arguição inicial na resolução de um exercício, porque muitas vezes nós temos um enunciado bastante longo, né? E o tempo que nós disponível, tempo médio, por questão de matemática, é cerca de 3 minutos, como eu comentei na aula passada. São 5 horas para se resolver 90 questões, das quais 45, a metade delas é matemática. Portanto, um tempo médio de 3 minutos. Então, toda economia que se consiga na leitura do enunciado, na identificação rápida do que se quer e do que se tem, vai nos facilitar ganhar um tempo precioso quando tivermos necessidade de elaborar um raciocínio mais demorado, detalhado, de uma questão de maior complexidade. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal para manter-se atualizados nas comunicações e nas aulas subsequentes. Vamos lá. O primeiro exercício é o exercício 167, que caiu no ano de 2012. Diz assim: num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 centímetros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 m acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas em metros para atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Então, nós temos aqui uma figura onde mostra o cadeirante, né, em que a altura máxima que ele pode alcançar é 1,35 m e a altura mínima que ele pode alcançar é 40 centímetros. Portanto, o exercício nos dá esse intervalo aqui de 40 centímetros como altura mínima e 1,35 m como altura máxima do cadeirante. Então, vamos lá ao que se pede. Uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá àquele potencial comprador E aí o exercício nos coloca 5 alternativas possíveis, começando com 0,20 e 1,45 m e terminando com 0,45 e 1,20 m. Ok? Vamos lá resolver? Bom, o que se quer? Um intervalo de distâncias que satisfaça o referencial dado na figura. O que se tem? Um referencial de altura mínimo, 0,40 m, ou seja, 40 centímetros, e máximo, 1,35 m, que pode ser alcançado pelo cadeirante. Resolução. Devemos buscar entre as alternativas aquela que satisfaz o critério de H estar entre 0,40 m e 1,35 m. Então, veja bem, a figura deixa claro que o intervalo da altura máxima que o cadeirante alcança é 1,35 m e a altura mínima 40 centímetros. As 5 alternativas que nós temos aqui como possível resposta, A, B, C, D e E, as 4 primeiras nós já de cara podemos descartar. Por quê? Porque todos começam com ou 0,20 ou 0,25. 0,20 ou 0,25 está abaixo, está fora do intervalo requerido. O critério que tem que ser considerado é
a altura compreendida entre 0,40 metros e 1,35 m. Portanto, 0,20 ou 0,25 está além desse intervalo, portanto, já de início pode ser descartado. Vamos ver a alternativa E. Ela diz assim, entre 0,45, opa, está aqui ó, logo acima de 0,40 e 1,20 m abaixo de 1,35 m. Portanto, esse intervalo da alternativa E está compreendido, né, dentro desse intervalo maior aqui, que é o limite máximo que o cadeirante pode alcançar, ou 1,35 m de altura ou mínimo de 40 centímetros. Portanto, a resposta é E. Veja que é uma questão bastante simples, né? Demandou pouco tempo, mas olha o tamanho do enunciado. Então, aquilo que eu sempre volto a repetir, a gente tem que ser extremamente objetivo em encontrar o que se quer e o que se tem, porque isso vai nos ajudar rapidamente a resolver a questão, ok? Vamos para a próxima. É o exercício 168 do ano de 2012. Diz assim, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, se nós olharmos aqui a foto, né, o fotograma aqui, nós temos aqui a trajetória do asteroide, né? E nesse momento aqui, no dia 8 de novembro, ele estava à sua menor distância da Terra. A proximidade da Terra de 325 mil quilômetros. Então, vamos ver o que o exercício pede. Ele diz assim, com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... E aí se colocam 5 alternativas, desde 3,25 vezes 10 ao quadrado quilômetros até 3,25 vezes 10 à sexta quilômetros. Espera um pouquinho. Então vamos olhar aqui. O exercício deu que a proximidade da Terra que o asteroide passa é de 325 mil quilômetros. E o que ele está pedindo é que não se faça nenhum outro cálculo. O dado do exercício, o que é dado e o que é pedido já está sendo colocado no próprio enunciado. O que ele pede é que a gente apenas apresente num outro formato, esse valor numérico. Ou seja, ele quer que a gente coloque esses 325 mil quilômetros em notação científica, ok? Vamos para a resolução. Então, o que se quer? A menor distância do asteroide à Terra em notação científica. O que se tem? O valor dessa distância expressa em notação decimal. 325 mil quilômetros. Ou se eu escrever em notação decimal, estaria aqui. 325 mil quilômetros. 325.000. Ou ainda, se eu quiser posicionar uma vírgula para separar o número inteiro, né? O algarismo... O último algarismo que identifica esse número inteiro, eu colocaria uma vírgula zero aqui, só para a gente facilitar a transformação do número em notação científica. Como é que se faz isso? Vamos lá, nós já fizemos um exercício similar a esse na aula anterior, mas nós vamos repetir essa técnica novamente. Nós vamos identificar, nesse número 325 mil, o primeiro algarismo significativo. O que é algarismo significativo? Aquele que é diferente de zero, desse número. Então, se eu olhar esse número aqui, ó, o primeiro que aparece aqui é o 3. Né? O primeiro número que aparece aqui, o primeiro algarismo que aparece no número, diferente de zero, é o 3. E aqui, então, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, 3, eu vou transportar, né? Vou transportar essa vírgula que eu coloquei aqui para esse ponto aqui. Para fazer isso, quantas casas eu andei aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então vamos lá. Localizado esse número, vamos contar a quantidade de casas à esquerda ou à direita da vírgula. Nesse caso, são 5 casas à esquerda da vírgula. Ó, andei aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas, 3 vírgula.
25. Qual é o critério do expoente? Se tiver à esquerda da vírgula, o expoente é positivo, da potência de 10. Ou se estiver à direita da vírgula, o expoente é negativo. Então, nesse caso, o expoente é positivo, mais 10 elevado à potência mais 5. Por que mais 5? Porque nós estamos a 1, 2, 3, 4, 5 casas à esquerda da vírgula. Ok? Alternativa correta, portanto, é a resposta D. 3,25 vezes 10 à quinta. Ficou claro? Então vamos para a próxima. É o exercício 169 desse mesmo ano de 2012. Diz assim o enunciado. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como por exemplo as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Então são dadas aqui 5 alternativas. Vamos à solução. O que se quer? Se quer economia diária em litros de água, quando eu substituo a bacia comum, bacia sanitária comum, pela bacia sanitária ecológica. O que se tem? Se tem o volume de descarga das duas bacias. A comum, cada vez que eu aciono a bacia comum, são gastos 15 litros. E cada vez que se acione a bacia ecológica, são gastos 6 litros. E ainda, outra informação dada é que o total gasto pela bacia comum num dia é 60 litros. Então se gastam 60 litros com as descargas nessa bacia sanitária comum. Ok? Bom, para então encontrar a economia diária em litros, preciso achar duas coisas. Primeiro, quantas descargas diárias são dadas? Quantas vezes essa bacia sanitária é utilizada, é usada? Então vejam bem, ele diz assim, a bacia comum gasta-se no total 60 litros. Se eu sei que em cada 60 litros que foram usados no dia, cada descarga corresponde a 15 litros, então 60 dividido por 15 vai me dar 4 descargas por dia. Então tenho a quantidade de descargas por dia que acontece aqui. Depois, eu quero saber a economia. Para saber a economia, então, eu sei que cada descarga, quando eu altero o sistema de uma bacia comum por uma ecológica, eu passo a utilizar 6 litros ao invés de 15. Portanto, 15 menos 6, a economia por descarga será de 9 litros. E qual será o cálculo da economia diária no total? Será 4 descargas por dia vezes 9, que dá 36 litros. Portanto, a resposta é a alternativa B, 36 litros. Ficou claro? Vocês vão ver que muitos desses exercícios práticos do cotidiano vão ser cobrados no Enem, sempre buscando-se alternativas que dizem respeito à natureza, à ecologia, a recuperação, a reciclagem, né, da água e assim por diante. Vamos para o próximo. Bom, é o exercício 141 do ano de 2011. Diz assim, em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? E aí são dadas 5 respostas, 5 alternativas possíveis para essa resposta em pés. Ok? Vamos à resolução.
O que se quer? Calcular a diferença entre duas altitudes, uma expressa em pés e outra expressa em metros. O que se tem? Uma escala de conversão, ou seja, 1 metro igual a 3,3 pés. Fazendo um rápido intervalo aqui, quero dizer para vocês o seguinte: vocês irão observar sempre vai cair uma questão do Enem e que pede conversão de sistemas de unidades. Algumas vocês vão ter que saber, as mais elementares. Por exemplo, que 1 quilômetro vale 1000 metros, que 1 metro vale 1000 milímetros, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Essas são as mais elementares, têm que ser conhecidas pelo aluno. Esse sistema de pé, foot em inglês quer dizer pé, é o sistema de unidade do sistema inglês. Lá a massa não é o quilograma, é a libra-massa. A força não é o quilograma força, nem o newton, é a libra-força. E existe uma relação entre pé e polegada. Um foot equivale a 12 inches, 12 polegadas, tá certo? Ou seja, um pé equivale a 30,48 centímetros. Mas isso vocês não precisam saber de cor, porque o próprio enunciado já nos diz isso. Diz que uma escala de conversão, 1 metro equivale a 3,3 pés. Por que foi dada essa escala de conversão? Porque no enunciado nós temos duas informações em unidades diferentes. A primeira informação do espaço aéreo estão aqui a 6.000 metros, altitude liberada 6.000 metros. Enquanto temos outra aqui de 31.000 pés, 6.030 e o exercício pede a resposta em pés. Então nós vamos transformar tudo em pés, ok? Então vamos lá. Então resolução, determinação da altitude de 6.000 metros em pés. Como é que eu faço? 6.000, se cada metro é 3,3 pés, basta multiplicar, eu tenho 19.800 pés. Então 6.000 metros equivalem a 19.800 pés. Depois, vou determinar a diferença entre as altitudes, ou seja, 31.000 pés menos 19.800, o que dá 11.200 pés. Portanto, a resposta, a alternativa correta é a alternativa C, 11.200 pés. Ficou claro? Vamos para a próxima. Exercício 180, que caiu no ano 2014. Diz assim: um executivo sempre viaja entre as cidades A e B que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, respectivos horários locais. Vamos repetir essa frase aqui. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, mas o tempo de voo é de 6 horas. 15 horas, 18 horas, são só 3 horas aqui. Bom, para frente no enunciado. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte. Mas essas 13 horas, horário local de A. Muito bem, vamos ver o que o exercício pede. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local de B. Ele tem que sair de B no horário local de B. No máximo às. Então são dadas 5 alternativas aqui: 16 horas, 10 horas, 7 horas, 4 horas e 1 hora. Ok? Esse exercício ele é muito interessante. Ele é muito interessante e é um exercício que pode cair no Enem, porque ele trabalha com o conhecimento, com a noção do que é fuso horário. Vamos lá? Bom, o que se quer? Horário de embarque no local B para se chegar às 13 horas no local A.
mas 13 horas no horário de A. Tá claro? O que se tem? Se tem o tempo de voo entre esses locais, 6 horas. Se tem também o fuso horário entre esses dois locais, 3 horas. Por quê? A informação do exercício disse isso. Se ele saiu às 15 horas de A e chegou às 18, depois de 6 horas de voo, então o fuso horário é 3. Tá claro? Porque senão ele teria que sair às 15 e chegar às 21 e não às 18. Se em B o relógio de B marca 18 horas, é porque o fuso horário de B está 3 horas atrasado em relação a A. Tá claro? Então existe um fuso horário entre esses dois locais. Rapidamente, vamos esclarecer o que é o fuso horário. Cada fuso horário corresponde a 15 graus. Ou seja, se imaginar que a esfera, que é a Terra, a circunferência da Terra terrestre tem 360 graus e a Terra faz um giro em torno de si através do seu eixo num dia completo, ou seja, em 24 horas, então 15 graus seria o fuso horário, seria sob a forma de longitude. Vamos repetir, cada fuso horário corresponde a 15 graus expressa sob a forma de longitude em relação ao meridiano de Greenwich, em Londres. Então, se imaginarmos que esses fusos horários são calculados a partir de Londres, onde se localiza o meridiano de Greenwich, o que está, vamos dizer assim, à esquerda, se olharmos o globo terrestre dessa forma, o que está à esquerda estaria com fuso horário negativo em relação a Greenwich. E o que está à direita, positivo. Por que à esquerda e por que à direita? Porque a Terra ela gira em torno do Sol, né? Do oeste para leste. E por causa disso, tudo que estiver à esquerda está com fuso horário negativo em relação a Greenwich, e tudo que está à direita de Londres está com fuso horário positivo. Ok? Bom, só para exemplificar, o fuso horário de São Paulo, da cidade de São Paulo, é Greenwich -3, porque está a cerca de 45 graus a oeste de Londres. Né? Está a oeste de Londres. Bom, vamos lá, só para esclarecer e tirar alguma dúvida sobre essa pergunta. Mas vamos lá para a resolução. Então diz assim, o fuso horário de B em relação a A é menos 3 horas. Né? Acabei de comentar aqui. Por quê? Pelo horário de chegada às 18 e não às 21 horas após 6 horas de viagem. De forma inversa, se fosse agora não de A para B, mas fosse de B para A, o fuso horário de A em relação a B é mais 3 horas. O fuso horário inverso seria mais 3 horas. Para estar às 13 horas de A, considerando o tempo de voo 6 horas, mais ainda o fuso horário de 3 horas, já que o fuso horário é positivo aqui, indo, né, de B para A, teremos que descontar um tempo total de 6 mais 3 horas. 6 horas de voo e 3 do fuso horário, ou seja, 9 horas. Eu tenho que considerar como tempo disponível para sair de B e ir para A. Assim, o horário de saída de B deve ser às 13 horas, que o exercício fala, menos 9, o que dá 4 horas, que é o horário local em B. Ficou claro? Então, só para repetir, para quem não entendeu. As duas cidades estão distantes 6 horas de voo. Né? Quando eu vou de A para B, eu vou no sentido de A para B, eu vou no sentido contrário à rotação da Terra. Por isso é que, apesar do tempo de voo ser de 6 horas, o fuso horário é de 3 horas a menos. E quando eu faço o voo inverso, quando eu vou de B para A, eu faço o contrário. Ou seja, eu tenho que fazer as 6 horas de voo e computar as 3 horas a mais que a Terra girou a favor dessa viagem. Portanto, são 9 horas que eu tenho que considerar. Ficou claro? Portanto, se eu quero chegar às 13 horas, eu tenho que descontar não 6, tenho que descontar 9 horas para chegar no horário de A, no horário local de A, pontualmente. Tá claro? Então tem que estar no aeroporto exatamente às 4 horas, alternativa D.
No ano de 2014, a questão 138 diz o seguinte: o Ministério da Saúde e suas unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Então, nós temos aqui um quadro, onde temos a taxa de doação de sangue por região no ano de 2010. Temos aqui as 6 regiões consideradas: Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aliás, 5 regiões consideradas. E o total. Então, temos uma coluna onde estão todos os doadores, uma outra coluna, então, todos os números de habitantes, e depois um percentual dos doadores por habitantes. Ok? Começando com 1,5 e terminando, indo até 2,6, e a média no total é 1,9%. Bom, vamos à leitura do enunciado. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Ou seja, as autoridades da saúde pública perceberam que algumas cidades ou regiões do país tinham um percentual maior de doadores por habitante. Portanto, estava de uma certa forma, havia uma certa folga nessa condição. E algumas outras regiões, alguns outros estados ou municípios tinham um número percentual de doadores muito pequeno. Portanto, haveria necessidade de se fazer uma campanha a favor da doação de sangue nessas regiões. Tá? Então, a pergunta é: as regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são? Então, temos aí 5 alternativas, começando com Norte, Centro-Oeste e Sul, indo até a última, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ok? Vamos lá. O que se quer? Estabelecer uma escala de grandeza em porcentagem de doadores por habitantes. Veja bem, para que o governo possa identificar quais são as regiões que têm maior carência de doadores e que sejam intensificadas campanhas para atrair doadores de sangue, eu tenho que estabelecer uma escala para saber quem é que está acima da média ou quem é que está abaixo da média, ok? Então, estabelecer uma escala de grandeza ou porcentagem de doadores por habitante. O que se tem? Uma tabela de doação de sangue por região brasileira em 2010. Está aqui a tabela dos percentuais aqui, 1,9% Nordeste, 1,5% no Nordeste, 1,5% no Norte, 1,9% no Sudeste e a média 1,9%. Vamos resolver. Dessa tabela, que está na última coluna, extraímos a média brasileira, 1,9%. Está aqui, 1,9%. E dessa tabela também extraímos que as menores taxas estão no Nordeste, que tem 1,5%, Norte também com 1,5%, e Sudeste, que empata com a média nacional, 1,9%. Portanto, a resposta B, a alternativa B, Norte, Nordeste e Sudeste, são as 3 regiões onde o governo deve intensificar a campanha, porque são aquelas que têm menor percentual de doadores. Veja que é uma questão bastante simples, uma questão que eu demorei para explicar, mas que fundamentalmente ela se baseia na interpretação do texto. É fundamental a interpretação do texto e é fundamental que a gente rapidamente encontre o que se quer e o que se tem. Ok? Vamos para a próxima. Esse é o exercício 168 que caiu na última prova do Enem 2019. Diz assim: o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer,
o tempo de escolaridade, a renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x. O segundo, raiz quadrada de x. O terceiro, raiz cúbica de x, que é a mesma coisa que x elevado à potência 1/3. O quarto, x ao quadrado. E o último, x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Portanto, x está no intervalo entre 0 e 1. Então a pergunta que se faz é: qual desses países obteve o maior IDH? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Então vejam bem, esse é um exercício de propriedades dos números reais, porque todos esses IDHs foram calculados em função de x. X é um número real entre 0 e 1. Quer-se saber qual dessas expressões é o maior número. Se x, se raiz de x, se x elevado a 1/3 e assim por diante. Vamos lá? Resolução. O que se quer? Estabelecer uma escala de valores para o IDH calculado em função da exponencial x elevada a um número n. X elevado a n. Quem é n? N pode ser 1, pode ser meio, pode ser 1/3, pode ser 2 ou pode ser 3. O que se tem? O valor do IDH em função de um valor x. X compreendido entre 0 e 1. Bom, vamos resolver o exercício. Se o x está compreendido entre 0 e 1 e o n é maior que 1, n sendo um número natural, então x é maior que x expoente a n. Exemplo. Se x for meio, que é exatamente o número entre esses dois intervalos, 0,5, meio, se eu elevar ao quadrado, né, meio ao quadrado vai dar 0,25. Portanto, o 0,5 é maior que o 0,25. Ou seja, se eu pegar um número e levar a qualquer potência, esse número elevado a essa potência será sempre menor que o x. Então essa é uma das propriedades dos números reais quando eu tenho ele compreendido entre 0 e 1. Sei ainda que o x elevado a uma potência n é maior que x elevado a uma potência O, né? E não é 0, é O. Se esse número O for maior que n. Ou seja, quanto maior for o número n, menor será esse número. Tá? É mais ou menos previsível isso. Por quê? Porque o número fracionário, né? Fracionário, vamos dizer, todo número entre 0 e 1, ele pode ser escrito sob forma de uma fração, onde o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 1 sobre 2, meio. 2 sobre 3, 3 sobre 4, né? Assim por diante. Olha, toda vez que eu elevar, digamos, 2 sobre 3 a uma potência n, 2, digamos que n seja 3, eu pego o 2 e elevo ao cubo, e pego o 3 e elevo ao cubo, obviamente que o denominador sempre será maior, sempre será crescentemente maior que o numerador, porque ele é maior, o denominador maior. Portanto, todo número fracionário, se eu colocá-lo a um expoente maior, eu terei um número menor. Tá? Então, 2/3 elevado ao quadrado é maior que 2/3 elevado ao cubo, que é maior que 2/3 elevado à quinta potência, e assim por diante. Então, logo, x é maior que x ao quadrado e maior que x ao cubo. Né? Então, para esses três itens aqui, quando n vale 1, vale 2 e vale 3, o x será maior que x ao quadrado, será maior que x ao cubo. Tá claro? Dei um exemplo aqui, ó. O 0,4, que é 4 sobre 10. Tá? Se o n for 2 e o O for 3, então eu sei que 4 décimos será maior que 4 sobre 10 ao quadrado, que é 16 sobre 100, que é maior que 4
sobre 10 ao cubo, que é 64 sobre 1000. Vocês observam que quando o 16 subiu para 64, subiu aqui 4 vezes, o 100 subiu no denominador, o 100 subiu para 1000, ou seja, aumentou 10 vezes. Então, todas as vezes que eu aumentar expoente, eu vou aumentar mais o denominador e menos o numerador, logo o número será cada vez menor. Está claro isso? Muito bem. Bom, e o oposto? Ou seja, se o x estiver nesse intervalo entre 0 e 1, e agora o n for um número, o n não for mais um número inteiro, aqui n era um número natural inteiro. Número inteiro. Diferente, acima de 1. Se eu tenho agora 1 sobre n, 1 sobre n, opa, agora vai acontecer o contrário. Então, se x será menor que x expoente O, onde O é 1 sobre n. E, portanto, x elevado a O será menor que x asterisco, por exemplo, se asterisco for igual a 1 sobre n mais 1. Vou repetir. Se o x é um número real entre 0 e 1, x é expresso por uma fração 1 sobre n, onde n é um número inteiro. N é um número natural. Inteiro positivo. Então, x é menor que x expoente O, onde O é 1 sobre n. E x expoente O é menor que x expoente asterisco, se o asterisco for 1 sobre n mais 1. Consequentemente, x será menor que x elevado a meio, que será menor que x elevado a 1/3, e assim por diante. Fazendo um exemplo para a gente entender. Se o x for 0,4, né, e 0,4 elevado a 1 meio, seria a raiz quadrada de 0,4, isso dá 0,63, que seria menor que a raiz cúbica de 0,4. 0,4 elevado a 1/3, que é 0,737. Então, vejam bem, só recapitulando, se eu aumentar os expoentes do x, expoentes com números naturais positivos, ou números inteiros positivos, ou naturais aqui, acima de 1, eu sempre tenho que x elevado a 1 será maior que x elevado a 2, que será maior que x elevado a 3, e assim por diante. Ou seja, sempre a potência x antecessor será maior que a potência x de um número sucessor, de uma potência sucessora. E quando estivermos trabalhando com expoentes não n, mas sim 1 sobre n. 1 sobre n. Então, o x será menor que x elevado a 1 sobre n. E será menor ainda a 1 sobre n mais 1. Ou seja, toda vez que eu aumentar o denominador aqui da fração do expoente, eu estou aumentando o número. Tá claro? Então, a resposta C, o terceiro, que é x elevado à potência 1/3 ou raiz de 3. Raiz de 3, terceiro. Entendido? Bom, essa questão, o aluno muitas vezes não vai se lembrar, ou não é até obrigatório que ele se lembre dessas propriedades numéricas. Então, o que eu recomendaria quando encontrasse um exercício desse? Primeiro, se o aluno não tem conhecimento, informação ou lembrança disso, ele deve pular essa questão de início. Resolver todas as outras, que sejam mais simples, e no final, já que vai sobrar um tempo para isso maior, ele leia isso com mais atenção. E se a alternativa se não for conhecimento teórico, o que eu faço de forma objetiva? Como eu fiz aqui, ó. Eu pego um número fracionário, 0,4, por exemplo, e faço os testes aí para ver o que seria o número menor, mais adequado. E procuro aquele que me facilite encontrar a raiz quadrada ou a raiz cúbica e assim por diante. Tá claro? Muito bem. Nós iremos ver no correr do nosso curso outros exemplos parecidos com esse e vocês com certeza vão gabaritar no próximo. Ok? Vamos lá. Também do ano 2012, o exercício 177. Diz assim: dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas
de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa m pela fórmula. A área da superfície corporal é igual a K é uma constante positiva, vezes a massa elevada à potência 2/3. Se, no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Interessante o exercício. Aqui é dada a fórmula para cálculo da superfície corporal em função da massa e diz que a pergunta se um indivíduo teve sua massa multiplicada por 8, por quanto foi multiplicada a sua área, sua superfície corporal? Vamos lá então para a resolução. O que se quer? A proporção do aumento da área corporal em função do aumento de massa na maioridade. O que se tem? A fórmula que relaciona essas variáveis. A igual a uma constante K vezes a massa elevada ao expoente 2/3. Tá? Então, A é a área corporal, K uma constante, e a área é K vezes a raiz cúbica de m elevado ao quadrado. Ok? Então, veja bem, para quem não entendeu, quando eu tenho m expoente, um número fracionário aqui, ó, 2/3, significa que eu vou extrair a raiz enésima, no caso n, que é 3, né, e vou elevar esse número ao quadrado. Então, esse número elevado a uma fração m sobre n significa a raiz enésima desse número elevado à potência n. Ok? Portanto, se eu for reescrever isso, eu digo assim, a área corporal A é igual a constante K vezes raiz cúbica de m ao quadrado. Bom, o que mais se tem? Se diz que pelo enunciado, né? Diz aqui, ó, a massa é multiplicada por 8. Diz que a massa na maioridade m maiúsculo é 8 vezes a massa da infância. Tá? A massa minúscula. Resolução. Seja a m a área na maioridade, né? A área na maioridade, que é K vezes raiz cúbica da massa m maiúscula na maioridade ao quadrado. Essa massa na maioridade m maiúsculo vale 8 vezes m minúsculo. Então vou botar esse valor aqui, substituir m maiúsculo por 8m aqui, vai dar 64m minúsculo ao quadrado, que é a massa na minoridade, vamos dizer assim, né, ao quadrado. A massa na maioridade é 8. Portanto, a área na maioridade vai ser raiz cúbica. Aqui eu vou extrair agora essa constante aqui, vou extrair fora da radiciação. Então vai ficar K vezes raiz cúbica de 64 vezes a constante. E o que sobrou dentro da radiciação? Raiz cúbica de m elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Aqui eu tenho a vezes a constante K, vezes a raiz cúbica de m ao quadrado. Opa, mas o que é essa parcela aqui? A raiz cúbica de mzinho ao quadrado. Raiz cúbica de mzinho ao quadrado vezes K é a área na minoridade, na infância. Então, eu sei que a área na maioridade dividida pela área na minoridade da infância vai dar 4. Se eu passar esse A para lá, vai ficar AM sobre A igual a 4. E a alternativa correta é a alternativa B. Ou seja, a relação entre essas áreas será de 4 vezes mais. Então, traduzindo aqui o significado da questão, todas as vezes que eu aumentar a massa, no caso aqui, aumentei em 8 vezes a massa, a área foi aumentada em 4 vezes. Tá claro? Porque a relação é proporcional a m elevado a 2/3, ou a raiz cúbica de m elevado ao quadrado. Ok? Então, se alguém não entendeu, dê uma relida aqui novamente nas operações para chegarmos a esse valor 4.
do ano de 2014, o exercício 149. Diz assim: um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que comprarem ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Pergunte-se: qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? E aí nós temos 5 alternativas, começando com 1 hora e terminando com 6 horas e 15 minutos. Ok? Vamos lá? O que se quer? O tempo mínimo para que todos os ingressos passem pelas catracas. Está no enunciado. Qual o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? O que se tem? O número total de ingressos, que é 45 mil. O número de catracas, são 20. Por quê? São 4 por portão. Diz aqui, 5 portões, 4 catracas por portão. Então são 20 no total. E o fluxo por catraca é 1 ingresso a cada 2 segundos. Está lá. Uma pessoa passa a cada 2 segundos. Então o fluxo será de 1 ingresso a cada 2 segundos. Vamos resolver. Então a primeira coisa, vamos determinar o fluxo, que é 1 ingresso sobre 2 segundos, vai dar 0,5 ingressos por segundo. Então, determinado o fluxo, vamos determinar o volume de ingressos por catraca. Veja bem, eu tenho 20 catracas aqui, tenho um total de 45 mil. Se eu dividir esses 45 mil ingressos, por 20 catracas, eu vou ter o número de ingressos que vão passar por cada catraca. A média será de 2.250 ingressos por catraca. 2.250 ingressos por catraca. Como é que eu vou achar o tempo? Bom, eu sei que o fluxo é o volume sobre tempo. A quantidade que passa pelo tempo é chamada de fluxo. Portanto, nessa fórmula, se o fluxo é volume sobre tempo, o tempo, passando o tempo para lá, vai ficar tempo igual ao volume, passa o fluxo para cá, para baixo, fica tempo igual ao volume sobre fluxo. Deixa eu repetir aqui. Se eu sei que o fluxo, quantidade de ingresso desse fluxo, que passa nas catracas, é dado pelo volume de ingressos, que passa pelo tempo disponível, chama de fluxo aqui, fluxo por catraca. Se o fluxo é volume sobre tempo, se eu quiser achar o tempo, que está no denominador dessa expressão, eu passo para o primeiro membro, ele está no denominador, eu passo para lá multiplicando. Fica tempo vezes fluxo igual a volume. Tá? O tempo sai daqui e vai para lá. E o que vai acontecer? Isolando o tempo, agora eu passo o fluxo para o segundo membro e vai para lá, dividindo. Então fica tempo igual a volume dividido por fluxo. O volume é 2.250, o tempo é meio, está aqui, 0,5. Perdão, o fluxo é meio, o tempo, portanto, vai dar 2.250 por meio, que dá 4.500 segundos. Se eu pegar esse tempo em segundos e converter em minutos, eu vou ter 4.500 por 60, que vai dar 75 minutos. 75 minutos correspondem a 1 hora e 15 minutos. Tá claro? Por quê? 60 minutos aqui é 1 hora, sobraram 15 minutos. Portanto, a alternativa correta, a resposta B, 1 hora e 15 minutos. Alternativa B, 1 hora e 15 minutos. Ficou claro? Um pouquinho mais. Está começando já a aumentar o grau de dificuldade. Mas toda essa dificuldade a gente vai resolver sempre buscando saber o que se quer e o que se tem. Interpretar corretamente o enunciado. Né? Nesse caso, tínhamos um fluxo por catraca, tínhamos um total de catracas e tínhamos o total de ingressos. Era só fazer uma operação entre esses dados para chegar à resolução. Ok? Exercício 138 de 2009. Esse exercício ele tem
um enunciado que serve para as questões 138 e 139. Ele diz assim: a população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a experiência de vida aumentou. A expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são apresentados os dados obtidos pela pesquisa realizada pela ONU a respeito da quantidade de pessoas com mais de 60 anos em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 96 milhões de idosos, vamos dizer assim. Número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Então dá um gráfico aqui, tá ok? Países desenvolvidos, mostrando a taxa de crescimento das pessoas idosas. Bom, vamos para a leitura da questão. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano de 2000 e x igual a 1 corresponde ao ano de 2001, né, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre, e aí dá 5 alternativas, começando com 490 e 510 milhões, e a última é 870 e 910 milhões. Vamos lá? O que se quer? Se quer a estimativa da população com mais de 60 anos em 2030. O que se tem? A fórmula para o cálculo dessa população. Y igual a 363, que é essa constante, vezes o logaritmo neperiano E, elevado a 0,03x. 0,03x. Então, a fórmula Y é igual. O que é esse Y? É a população estimada de idosos, né? Sendo 363 a constante e o logaritmo neperiano elevado a 0,03x. Onde ele havia dito que o x igual a 0, aqui no enunciado, x igual a 0 corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001. Portanto, para o ano 2030, o x tem que valer quanto? 30. E ainda, então, o x vale 30 nesse caso, e ainda se sabe que e elevado à potência 0,3 é 1,35. Esse foi um dado para que o aluno não tenha que fazer esse cálculo aqui, ó, levando em consideração o valor do logaritmo neperiano. Tá? Ele já deu essa função aqui, deu essa expressão. Bom, vamos resolver. Utilizando a propriedade da exponenciação, que a expoente b, tudo isso elevado a c, vale a expoente b vezes c, temos que o y é igual a 363 vezes e elevado a 0,03x. Ou ainda, posso reescrever, y igual a 363 vezes e elevado a 0,3, tudo isso elevado a 0,1x. Isso vai dar, portanto, 363 vezes 1,35 que foi dado aqui, ó, elevado a 0,1x. Vou repetir esses dois parágrafos aqui. Veja bem, essa é uma propriedade da exponenciação. Digamos que eu tenho um número aqui, ó, vou dar só um exemplo aqui. Ó. Digamos que o A seja 2, o B seja 2 e o C seja 3. A seja 2, o B seja 2 e o C seja 3. Então, eu digo o seguinte, que 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, A elevado ao quadrado, A elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4.
4 elevado ao cubo dá 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Eu estou dizendo que isso é a mesma coisa que A elevado que 2 elevado a o produto 2 vezes 3. Ora, 2 vezes 3 dá 6. 2 elevado à potência 6, o que é? 2 ao quadrado, que dá 4, depois ao cubo, que dá 8, depois dá 16, 32, 64. Vocês vão ver que exatamente A elevado a 6 é igual a elevado a 2 elevado a 3. Tá claro? É uma propriedade da exponenciação. Bom, e aqui nós tivemos que usar essa propriedade para poder extrair o e elevado a 0,3, porque o exercício deu o e elevado a 0,3. Ele não deu o e elevado a 0,03. Ele deu o e elevado a 0,3. Então, o que nós fizemos aqui? Para aparecer o número e elevado a 0,3, eu decompus o e 003 em e elevado a 0,3, tudo elevado a 0,1x. Por quê? O 0,1x vezes 0,3 vai dar o 0,03x. Ficou claro? Portanto, então, o y, voltando na fórmula, 363 vezes e elevado a 0,3. Tudo isso elevado a 0,1x é igual a 363 vezes 1,35 elevado a 0,1x. Se eu sei que o x vale 30 para o ano de 2030, então eu vou substituir na fórmula, eu vou achar y igual a 363 vezes 1,35 elevado ao cubo. Agora ficou fácil fazer essa conta. Pego 1,35, multiplico por ele e novamente por ele próprio. Vou encontrar 2,46. Se eu pegar o 363 e multiplicar por 2,46, eu vou encontrar 893 milhões, já que isso aqui é dado em milhões. Qual é a alternativa que contempla 893 milhões? É a alternativa E, o número entre 870 e 910 milhões. Vocês já estão percebendo um pouquinho mais de complexidade na resolução dos exercícios. A gente sempre vai dar em cada série um exercício com um pouquinho maior grau de complexidade para que a gente comece a usar as técnicas que nós estamos desenvolvendo. Esse exercício é muito interessante. Esse aqui, o último. Exercício 146, que caiu no ano de 2014. Diz assim: durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 expoente x vezes 5 expoente y vezes 7 expoente z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e que não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é. Então são dadas aqui 5 alternativas expressas em função de x, y e z, que são os expoentes respectivos dos números primos 2, 5 e 7. Ok? Vamos para a resolução? O que se quer? O número total de divisores de um número n, exceto o próprio n. Tá? O número de divisor de n diferente de n. Ou seja, o número total de divisores de um número, exceto ele próprio. O que se tem? Uma expressão de n em função de um produto de números primos elevados a expoentes inteiros não negativos. Então, o n é expresso por 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. E o que mais nós sabemos? Que n é múltiplo de 10 e não é de 7. Aqui no enunciado, n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Resolução. Bom, o número de divisores, vamos chamar de D maiúsculo, de número n, é calculado pelo produto de cada expoente dos fatores primos, acrescido de 1, pelos demais expoentes, também acrescido de 1. Então, se eu tenho um número que eu posso exprimir em função de um produto de números primos
elevados a expoentes x, y, z constantes, inteiros não negativos. Para que eu possa encontrar o número de divisores, o que eu faço? Eu acrescento 1 a cada um desses expoentes. X mais 1, y mais 1 e z mais 1. Por que eu faço isso? Porque lembrar que o número primo ele só é divisível por si e pela unidade. Então ele tem esse 1 a mais, divisor 1 a mais. Bom, então a expressão seria x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Vamos lá na continuidade da resolução. Como n é múltiplo de 10, então n será múltiplo de 2 e de 5. Portanto, o expoente x do n, que é o expoente do 2, tem que ser maior que 1. E o y maior ou igual a 1. Né? Maior ou igual a 1, maior ou igual a 1. Como não é múltiplo de 7, então o expoente z é 0. Então o n pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a x, vezes 5 elevado a y, vezes 7 elevado a 0. Qualquer número inteiro elevado a 0 vai dar 1, da unidade. Então vai ficar 1 vezes 2 elevado a x, vezes 5 elevado a y, que é 2 elevado a x, vezes 5 elevado a y. Pelo mesmo critério que eu coloquei anteriormente, se eu tenho um número que vai ser subdividido, vai ser melhor, representado por seus fatores primos, ou seja, 2 elevado a x e 5 elevado a y, o número de divisores será x mais 1, que é o expoente desse primeiro fator primo, vezes o y mais 1, que é do segundo fator primo. Nesse caso, o terceiro é 0. O exercício pede o total de divisores menos o próprio n. Ele quer o total de divisores diferente de n. Então, é menos o n. Assim, as expressões possíveis são aquela que nós vimos anteriormente, que é x mais 1, y mais 1, z mais 1, descontado 1, então menos 1. Ou essa aqui que nós achamos, x mais 1, vezes y mais 1, menos 1, que seria a alternativa mais correta, visto que aqui está dito que não é divisível de 7. Mas tudo bem. Essa alternativa não foi oferecida. Se nós olharmos as 5 alternativas, não existe aqui, ó, x mais 1 vezes y mais 1 menos 1. Não tem. A alternativa B não pode ser considerada. Então, qual que pode ser? A mais geral. A mais geral que foi a alternativa E, que eu tenho x mais 1 vezes y mais 1 menos 1. Portanto, a resposta é a alternativa E. Vamos fazer um exemplozinho para comprovar essa propriedade, né, da quantidade de divisores. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o número 140, por exemplo, e vamos fatorá-lo. Né? Então, como é que a gente fatora? Pega o 140 e divide. Dá por 2? Dá. Então, põe 2. Dá por 2 de novo? Dá. Põe 2, vai dar o quê? Então, a primeira vez dá 70, a segunda vez dá 35. Opa, só deu 2 vezes por 2. O 35 dá uma vez por 5 e uma vez por 7. Então, tá aqui, ó, o número 140. Eu posso reescrever como sendo 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Então, vamos ver os divisores do 140. É 2 mais 1, vezes o 1 mais 1, vezes o 1 mais 1. Portanto, 3 vezes 2 vezes 2, o que dá 12 divisores. Vamos escrever esses 12 divisores aqui, só para a gente enxergar o que está sendo falado. Os divisores do 140. O 1 é divisor, o 2, depois o 4, depois o 5, depois o 7, depois o 10, 14, 20, 28, 35, 70 e 140. Então, aqui os 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tirar o próprio 140, vão resultar 11. Se eu colocar nesse exemplo aqui, vocês vão ver que a fórmula aqui vai estar certa. Resposta E. Ficou claro? Esse exercício ele é aparentemente simples, mas recorre a um conhecimento, né, básico de que a quantidade de divisores
de um número expresso por fatores primos, pode ser obtido pelo produto de cada expoente desse número primo acrescido da unidade. Né? Um exercício difícil de ser resolvido, mas que com um pouquinho de paciência a gente consegue resolver. Com isso, então, nós encerramos a série de exercícios dessa segunda aula. Espero que todos tenham gostado e aprendido. Para aqueles que tiveram alguma dificuldade, refaçam a leitura do vídeo com calma, né, pausando se necessário. E se tiverem alguma dúvida a mais, se inscrevam no canal e mandem as suas solicitações, ok?